O Frankenstein, o livro da Mary Shelley de 1818, é um dos meus livros favoritos da vida. Então, quando eu vi que ia lançar um filme novo, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Guillermo del Toro, eu me animei muitíssimo para esse filme. E enquanto eu estava assistindo, eu me lembro claramente de ter pensado que o nome do filme deveria ser leve, muito levemente inspirado em Frankenstein, e não Frankenstein. Então, oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Feitiço Literário, e hoje a gente vai falar de algumas das diferenças entre o livro Frankenstein de 1818 e a adaptação cinematográfica de 2025. Existem muitíssimas diferenças entre o livro e o filme, eu elenquei 4 principais aqui para conversar para o vídeo não ficar muito longo, mas antes disso eu queria esclarecer uma coisa. Apesar do filme do Guillermo del Toro ser bastante diferente em diversos pontos do livro original, isso não significa que o filme é ruim. Algumas mudanças na minha percepção foram positivas e algumas outras mudanças para mim foram negativas. No geral, o filme é muito bonito, tem aquela fotografia muito marcante do Guillermo del Toro e também é um filme muito tocante, com uma narrativa que faz a gente sentir, pensar e tudo mais, mas eu acho que ele reduziu a complexidade do livro da Mary Shelley a uma dualidade que empobreceu um pouco a narrativa. Eu vou fazer algumas comparações nesse vídeo, dar algumas opiniões sobre o que eu achei dessas mudanças, mas vale dizer que essa é a minha percepção sobre o filme, e se você teve outra percepção, tá tudo certo. A gente pode, inclusive, debater e conversar sobre essas percepções nos comentários aqui embaixo. Além disso, eu reli o Frankenstein esse ano por causa do anúncio do lançamento do filme, e aí eu fiz um vídeo falando sobre os pontos principais que eu acho que são geniais na obra da Mary Shelley, e você pode ver, eu vou deixar nos cards depois de você terminar de assistir esse vídeo. Ou se quiser pausar aí também, você que sabe. Mas vamos lá para a primeira mudança que eu queria falar, que é a família do Victor Frankenstein. No livro do Frankenstein, a família do Victor, que é o cientista lá que cria a criatura, é uma família que impacta ele de uma forma muito positiva. A família é descrita como uma família amorosa, uma família com afeto, uma família que dá um suporte e estimula ele da forma necessária. Ele tem um pai e uma mãe que se amam, ele tem um irmão do qual ele gosta. E essa família também adota uma irmã, que é a Elizabeth, que vai ser mostrada no filme como a noiva do irmão mais novo do Frankenstein. Essa construção de uma família amorosa, estimulante, afetuosa é muito importante na obra do Frankenstein, porque ela contrasta com o que o Victor ofereceu à criatura. Porque quando a criatura ou o monstro é criado por ele, o Victor priva a criatura de tudo que ele recebeu na família dele, não dando amor, não dando suporte, não dando afeto para esse ser. Já no filme, a gente tem uma família completamente disfuncional, com um pai e uma mãe que não se gostam e sim que são casados por interesse. E com a morte prematura da mãe, o Victor acaba sendo educado pelo pai, que exige que ele seja perfeito no terreno aí das ciências médicas, o que leva o Victor a se cobrar muito e inclusive a sofrer castigos físicos do próprio pai. Além disso, o irmão mais novo, o William, aparece no filme como um rival do Frankenstein, como um irmão que disputa a atenção do pai. E no filme a gente também não tem a Elizabeth como irmã adotiva deles, e sim como cunhada do Victor, a esposa do irmão mais novo. A mudança da caracterização da família, para mim, não é em si ruim. O que eu não gostei dessa mudança é que ela foi usada para criar uma narrativa sobre o Victor Frankenstein, que eu acho que enfraquece a narrativa da Mary Shelley. Por conta dos traumas e dos abusos familiares, o Victor Frankenstein vai ser mostrado como um personagem que é muito ambicioso, que ele quer alcançar tudo, que ele compete com todo mundo, inclusive com o próprio irmão, porque ele precisa alcançar esse sucesso para que aquela criança interna dele finalmente consiga agradar o pai, mesmo depois do pai ter morrido. E nesse ponto eu acho que o personagem ficou muito raso, porque o Victor Frankenstein do filme é um personagem unidimensional com apenas um objetivo, que é o sucesso. E o sucesso mais especificamente para agradar o pai, mesmo depois que ele tenha morrido. Já no livro, o personagem do Victor Frankenstein se debate constantemente com a ideia de que a ciência tem limite, o progresso tem limite, o que ele está fazendo, para que ele está fazendo, e ele tem uma fé de que o que ele está criando é para o bem e para o progresso da humanidade. Mesmo que depois na narrativa ele se dê conta de que não é bem assim. Então acaba que a gente tem um personagem com muito mais nuance, um personagem muito mais complexo que está sendo narrado pra gente no livro da Mary Shelley, que é diminuído a esse polo negativo da história do filme, de que ele é um personagem ruim, mau, monstruoso. E já que o Victor é reduzido ao polo ruim da narrativa, a gente tem um outro personagem que é colocado como polo bom, que é a criatura, o que nos leva ao segundo ponto.
que é a bondade impecável da criatura criada pelo Victor Frankenstein. Enquanto o Victor é colocado, como eu disse, como esse extremo da ganância e da ruindade humana, a criatura vai ser colocada como esse extremo da bondade, e isso é um pouco diferente da narrativa do livro, eu vou te explicar. Na obra original, assim que a criatura nasce e ganha vida, ela é imediatamente negada pelo Victor, que tem medo dessa criatura e também tem medo do que ela pode representar. Quer dizer, ela representa aquilo que nós fomos longe demais com a ciência e que nós deveríamos evitar. Por isso que o Victor tem medo e nega essa criatura. Já no filme, o Victor fica admirado com a criatura e tá adorando ela até que ele tenta ensinar a criatura a falar, falha, o que significa que ele falha na própria ambição de sucesso dele. E ele começa a negar, a maltratar e inclusive tentar assassinar essa criatura porque ela representa a falha dele e não por alguma relação que teria com a humanidade como um todo, como acontece no livro. E como ele busca maltratar e até eliminar essa criatura, a criatura vai ser colocada na narrativa como essa vítima, o que acaba justificando as ações da criatura por vingança. Mesmo que sejam ações ruins, esse personagem é praticamente construído como um personagem que é defensável por qualquer coisa que ele faça. Porque, afinal de contas, ele precisa se vingar do outro polo da narrativa, do polo ruim, que é o Victor Frankenstein. E isso nos leva ao terceiro ponto deste vídeo, que é: o filme de Frankenstein é um horror, uma ficção científica ou um drama? A obra original da Mary Shelley, ela fica no limite entre horror e ficção científica, e ela nos apresenta uma criatura que é descrita como enorme, com seus mais de 2 metros, com uma pele meio translúcida, mas também meio amarelada, que é similar com a caracterização que aconteceu no filme. Além disso, esse corpo é mais forte, mais ágil do que o ser humano, porque o Victor escolheu partes de humanos e de outros animais para melhorar as qualidades da criatura, o que também faz com que ela sobreviva melhor ao frio, à fome, à caminhada de longas distâncias. Então, é uma criatura construída por meio da ciência, que seria um corpo melhor em termos de adaptação ambiental do que o corpo do ser humano comum. Mas estamos falando ainda de ciência, que também coloca esse corpo do monstro num intermédio entre o horror e a ficção científica, porque a construção dele nos faz pensar até onde a gente pode e deve ir com o progresso e o avanço científico. E o que a gente vê no filme é basicamente que a criatura vira o super-homem. A criatura é indestrutível, a criatura leva tiro de bala, a criatura leva tiro de bazuca e a criatura sobrevive. Ela tem ali um desmaio momentâneo, mas de repente ela volta a viver. E sinceramente isso me incomoda um pouco, porque a criatura escapa de qualquer preceito e base científica que o Frankenstein teria. Porque é uma criatura indestrutível, com força suficiente para empurrar um navio e sobreviver a uma explosão de dinamite. E aí a gente sai um pouco do campo da ficção científica, em que teria uma explicação para como o corpo dessa criatura funciona no livro, para entrar no filme numa coisa muito mais fantasiosa, de que a gente não sabe de onde vem todo esse poder dele, digamos assim. E daí a gente não consegue justamente questionar o cerne da narrativa, que é a ciência. Porque não estamos mais falando de ciência. Então, basicamente, toda a ideia da história original ali de questionar os limites da ciência acaba meio que indo por água abaixo, não só porque o Victor é colocado de forma completamente diferente, como uma pessoa que não se questiona, mas sim como uma pessoa gananciosa, mas também porque a gente abre mão da parte científica da ficção científica. E a gente acaba entrando mais em um drama que é centrado na figura do Victor, mas também na figura da Elizabeth, que é o nosso próximo ponto, que é a irmã barra cunhada do Victor, a Elizabeth. E esse é um ponto que eu ainda tô meio dividido, não tenho certeza sobre a minha opinião, mas eu vou explicar. No livro da Mary Shelley, a Elizabeth é a irmã adotiva do Victor, mas também é o par romântico dele. E ela acaba representando na narrativa uma bondade extrema, porque a gente tem um assassinato em um dado momento do livro e uma personagem que é acusada desse assassinato. E a única personagem que defende essa acusada é a Elizabeth, que mesmo sem saber se ela assassinou ou não o outro personagem, ela defende porque ela é boa e ela defende que essa acusada também é boa como ela. E a morte da Elizabeth no livro acaba sendo um dos vários momentos em que a criatura assassina uma pessoa próxima do Victor. Porque a criatura quer ter uma esposa, e enquanto o Victor não a fizer, a criatura vai ir matando aos poucos as pessoas próximas do Victor. O monstro, a criatura, chega a dar um ultimato para ele, dizendo que caso ele não ganhe a sua esposa,
ele vai assassinar a esposa do Victor quando o Victor casar. E o Victor, com medo desse progresso científico que ele criou e do medo disso se espalhar, nega, colocando a própria noiva, que é a Elizabeth, em perigo, simbolicamente colocando a bondade em perigo. O que significa que a morte da Elizabeth no livro, para mim, ela representa um momento crucial em que a gente tem essa dualidade entre bem e mal, entre humano e monstruoso, que a Mary Shelley brinca o tempo inteiro na narrativa. Porque o Victor Frankenstein propositalmente faz uma coisa contra o bem, contra a bondade, ao mesmo tempo em que a criatura também faz. E já no filme, a Elizabeth é um personagem muito mais ativo, que é uma coisa que eu gostei muito, especialmente por nós termos uma personagem feminina mais ativa. E o Guillermo del Toro construiu visualmente essa personagem de uma forma muito interessante, colocando ela com cores muito vibrantes que marcam o quanto ela não pertence àquele ambiente. O quanto ela, como uma mulher do século XIX, que gosta de ciência e que questiona, mas é obrigada a ficar amarrada a um homem para casar, não pertence àquele ambiente em que ela está. E as cores das roupas dela representam isso, enquanto todos os outros usam tons mais pastéis, né? Eu acho que ela segue representando a bondade, até porque ela é o único personagem que se abre para a criatura já no início, que vê bondade na criatura. E como o filme constrói essa dicotomia entre o Victor e a criatura, ela acaba sendo colocada como o ser humano oposto do Victor. Enquanto ele é mau, enquanto ele é ganancioso, ela é boa, ela é curiosa e ela quer fazer o bem. O problema, para mim, está na morte dela. Porque enquanto no livro ela é assassinada pela criatura, nesse jogo entre bem e o mal, entre o Victor e a criatura, no filme ela é assassinada por acidente pelo Victor, então a gente não tem nenhuma ação necessariamente da criatura, que continua sendo vista como a bondade absoluta, porque não fez nada. E isso é piorado quando o Victor culpa a própria criatura pelo assassinato. Então todo nuance que a Mary Shelley insere entre ter esse jogo, entre colocar ela em perigo, entre assassinar ou não assassinar, fica meio ausente na narrativa do filme, perdão, que reforça o quanto o Victor é ruim e a criatura é boa. Por isso que eu disse que para mim o filme é bom, mas ele acaba caindo nessa dicotomia extrema entre bem e mal, entre humano e monstruoso, que é justamente o que no livro, eu acho, que a Mary Shelley tenta borrar essa fronteira. Além disso, a escolha de transformar essa narrativa em um drama com esses elementos mais fantásticos acaba perdendo não só o aspecto do horror da história original da Mary Shelley, mas também o próprio aspecto da ficção científica que sustenta uma das grandes reflexões e críticas que a Mary Shelley está propondo no livro. Então eu achei que o filme, sim, é um filme bom, ele é um filme bonito, ele é um filme tocante, ele é um filme que faz a gente refletir, ele é um filme que faz a gente pensar e ele é um filme que faz a gente sentir. Mas eu acho que ele ficou aquém do que o que a história original propõe pra gente também sentir, pensar e refletir. E vale lembrar que esse vídeo é apenas parte das minhas opiniões sobre o filme. Ainda existem várias diferenças entre o filme e o livro que eu não citei, alguns detalhes que eu não trouxe, mas você pode também trazer nos comentários pra gente conversar sobre eles. Tem uma coisa no filme que eu sinceramente não entendi, que se vocês entenderam, por favor, compartilhem, que é o fato do Victor tomar muito leite. Ele não toma bebidas alcoólicas, ele é mostrado no filme constantemente bebendo leite, e inicialmente eu pensei que isso seria uma dica para uma superioridade racial, porque a gente sabe que essa ideia de tomar leite tem essa relação especialmente com o nazismo, mas eu não sei, não sei se isso encaixa com o resto da narrativa, não sei. Me digam nos comentários o que vocês acham. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like nele, se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo e seguir as redes sociais que vão estar aqui embaixo. Comenta comigo o que você achou desse vídeo, se você já leu o livro ou se você já viu o filme e o que você achou deles. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!